E nós vamos falar agora sobre infiltração ortopédica de joelho e eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Eduardo Valias, que é ortopedista do São Lucas Hospital Center. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na instituição, conversando sobre temas recorrentes e dúvidas no geral que as pessoas têm sobre infiltração ou joelho mesmo. Então, para começar a nossa conversa, doutor, eu gostaria que o doutor explicasse o que é uma infiltração ortopédica de joelho. Na verdade, a infiltração, muitos chegam até mim já pedindo a respeito da infiltração, né? Mas, na verdade, a infiltração é uma modalidade de tratamento que nós temos a mais, né? Aquele paciente que já realizou diversos tipos de terapia não vem tendo sucesso, pode-se ser indicado a infiltração para auxílio. Basicamente, a injeção de uma substância, pode ser ela dentro da articulação, ou nos tendões, na musculatura que está lesada, ao redor do joelho. Então, ela tem diversas utilidades, a infiltração, e diversos produtos que nós podemos colocar como tratamento daquele tipo de doença, de lesão, né? Certo. O doutor comentou agora sobre os diferentes tipos de doença que são utilizados a infiltração. O doutor poderia citar quais são elas? Dentre a parte do joelho, né, que eu trabalho muito, eu cito bastante as doenças da cartilagem. Hoje a gente estima-se, né, que 70% da população vai ter um problema na cartilagem articular do joelho. Nós temos as tendinites ao redor do joelho, muito famosa, a tendinite patelar, tendinite da pata de ganso. Nós temos as lesões musculares mesmo, os atletas que fazem bastante esse tipo de lesão muscular ao redor do joelho. Todas elas podem sim ser tratadas com a infiltração quando nós não estamos tendo o resultado que nós gostaríamos durante o tratamento, né? Nunca ela deve ser utilizada como monoterapia, ou seja, só a infiltração vai resolver o problema, mas ele é um arsenal a mais que nós temos de grande eficácia para acelerar um retorno, um tratamento para esse tipo de paciente que tem esse tipo de lesão. Certo, doutor. O doutor comentou também sobre as substâncias que são utilizadas. Quais são elas? Que tipo de medicamento? É um tipo de medicamento que é utilizado na infiltração? Isso. Antigamente, né, era muito usado os anti-inflamatórios e os corticoides mesmo. Hoje em dia, já sabe-se, nós temos alguns estudos que a infiltração desse tipo de soluções pode acelerar a doença, né, do paciente. Por exemplo, uma lesão de cartilagem, já sabe-se que o anestésico é tóxico. Existem estudos que mostram toxicidade do corticoide dentro de uma articulação. E já sabe-se assim, amplamente sobre o malefício de um corticoide ou anti-inflamatório dentro de um músculo ou tendão, fragilizando eles. E o que a gente busca é deixar um pouco de lado isso que foi sempre utilizado e utilizar algumas terapias diferentes desses tipos de medicação. Nós temos para ser utilizado o ácido hialurônico, que nós chamamos de viscosuplementação, que tem uma eficácia muito boa, né? Pode ser usado para cartilagem dentro do joelho, pode ser usado para tendões. Nós temos também hoje os famosos ortobiológicos, né? Que tem o plasma rico em plaquetas, que vem do sangue, tem a célula-tronco, que é chamada popularmente, mas eu gosto muito de chamar de célula sinalizadora da medula óssea, que é tirado de dentro do osso, muitas vezes, na maioria das vezes, da bacia, e as células sinalizadoras da gordura, né? Então, todos esses produtos podem ser utilizados. Aqui mesmo no Hospital São Lucas, nós temos o projeto de pesquisa para a utilização do PRP e do aspirado de medula, né? Então, todo esse arsenal são terapias que podem nos auxiliar no tratamento desse tipo de doença. Perfeito. E o doutor comentou sobre é um procedimento, e ele é um procedimento de grande complexidade, é um procedimento tranquilo. Ele é feito dentro do consultório mesmo? Como é feito a aplicação da infiltração, doutor? O mais amplamente, assim, o inicial que a gente tenta sempre iniciar um tratamento, que é a viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, ele é feito dentro do consultório, é uma aplicação muito tranquila de ser realizada. Nós utilizamos anestésico para que se sinta menos dor no tipo de infiltração que vai ser realizado, né?
é muito importante, assim, eu vejo que muitas pessoas me perguntam qual ácido hialurônico utilizar, né? Mas, na verdade, nós temos diversos tipos de ácido hialurônico. Existem o de alto peso, baixo peso, uma quantidade de ácido hialurônico maior, menor, existem os reticulados que seguram mais o produto dentro da articulação. Então os produtos eles são inúmeros e às vezes eles fazem perguntas específicas, mas nós temos muitos tipos de ácido hialurônico, cada um com a sua vantagem, né? Normalmente eu utilizo o de alto peso, reticulado, para que ele fique mais tempo quando se trata de cartilagem, articulação. E os de baixo peso eu já utilizo para tendões, musculatura, muitas vezes associada a outro tipo de produto ortobiológico que a gente conversou, né? Então, assim, cada paciente ele deve ser individualizado, sabe? Eles perguntam, às vezes, eu quero fazer o mesmo que meu vizinho fez e tá bem. E, na verdade, às vezes, cada um tem um tipo de patologia, de doença, e a gente precisa individualizar cada um para ver o que é melhor para esse tipo de paciente, né? Então, nós temos os outros produtos que foi comentado, que é o plasma rico em plaqueta, que a gente faz de forma experimental aqui com autorização. Ele é retirado do sangue, centrifugado, também muito simples de ser feito, né? Já o aspirado de medula óssea, apesar de ser realizado com uma anestesia local, ele tem um pouco mais de complexidade na retirada, que a gente tira de dentro do osso da bacia. Então vai uma agulha ali por dentro e é aspirado. Já o da gordura, né, que a gente utiliza bastante também, esse já é feito com sedação. Então tem que fazer como se fosse uma mini lipo, pode ser na face interna da coxa, nos flancos ou no abdômen inferior, e aí ele é processado e aí sim é injetado dentro da articulação ou na região que você quer fazer o tipo de tratamento. Certo, o doutor comentou agora sobre essa individualização do paciente, então cada paciente é analisado o caso específico, quais são as necessidades dele. Eu gostaria que o doutor comentasse então sobre a questão de restrições. Tem restrição para fazer o uso da infiltração? Cada paciente tem algum critério para utilização deste tipo de tratamento? Isso, eu separo sempre quando eu vou falar da infiltração, as opções que a gente tem, eu sempre comento do pós-infiltração, né? Existem os cuidados pré-infiltração, que eles vão ajudar e muito, né? Aquele paciente que é um paciente que está metabolicamente controlado, ou seja, se alimenta bem, dorme bem, atividade física regular, não tenha dúvida que o ortobiológico, ou seja, a célula sinalizadora da gordura, da medula ou do sangue, vai ser melhor do que o de uma pessoa sedentária com má alimentação, né? Então, primeiro, o cuidado pré que se tem ali é um controle desse metabolismo do paciente e após a infiltração, quando a gente fala do ácido hialurônico, que é a viscosuplementação, eu deixo 2 dias sem atividade física, porque ele pode fazer o que a gente chama de flare inflamatório, ou seja, a gente colocou ele dentro da articulação e ele inflamou mais do que a dor piora do que estava, né? Pode-se ter isso nos 2 dias. Então é muito importante fazer um repouso relativo, né, para atividades físicas durante 2 dias. Eu gosto muito do gelo, eu utilizo ele sempre no dia da aplicação e no dia seguinte a ele. Eu acho que faz uma analgesia muito boa para o paciente. E também quando se trata de medicamentos, eu gosto de evitar um pouco os anti-inflamatórios. Caso tiver muita dor, utilizar um analgésico comum, que muitas vezes vai contra o que a gente está tentando inflamar e ter um resultado melhor ali dentro, né? Já para os ortobiológicos, né, aquela outra classe, esses são um pouco mais complexos porque ali sim a gente quer que inflame muito aquela articulação para que entre na cascata de inflamatório e depois venha a cicatrização. Então esse sim pode ser que o paciente sinta desconforto por alguns dias, então esse tem que ter uma restrição um pouco maior, tem que ter um controle alimentar, tem que ter um controle medicamentoso, estritamente proibido o uso de anti-inflamatórios e corticoides para alívio da dor. Então esse tem uns cuidados maiores que se tomam. Mas basicamente assim, na maioria dos pacientes hoje, os que realizam o ácido hialurônico, pelo menos esse mínimo de orientação eu peço para que eles tenham, assim. Para que mantenha o tratamento e que ele seja eficaz, né, doutor? Exatamente. E no caso do tratamento, ele tem uma certa
quantidade de tempo? Dura quanto tempo a aplicação da infiltração, doutor? Isso, outra pergunta muito feita nos consultórios, né? Então, varia muito o tipo do ácido que a gente está utilizando, né? O pessoal me pergunta muito sobre a artrose, a lesão de cartilagem. Quanto tempo vai durar um ácido hialurônico que eu colocar ali dentro, né? Então, a minha prática, eu utilizando esses ácidos de alto peso, de médio peso, a gente diz que a duração é de 6 a 12 meses, né? O grande problema que eu vejo é que as pessoas passam o ácido hialurônico como se fosse um tratamento, né? Eu já discordo um pouco. Eu acho que o ácido hialurônico, ele é como se fosse uma janela de oportunidade, né? Então, esse paciente ele vai realizar todas as outras coisas para o tratamento. Quando ele não está tendo sucesso, está tendo dor, a gente utiliza da infiltração para dar um tempo, uma janela de oportunidade para que esse paciente fique sem a dor e consiga realizar o tratamento que nós precisamos, né? Eu utilizo muitas vezes testes de força, que a gente chama, para ver a força muscular de cada agrupamento, para ver se tem algum desequilíbrio muscular, que nos auxilia muito nessa parte, correção de assimetrias, fraqueza muscular. Então, às vezes, o ácido hialurônico, a pessoa ela quer e tenta fortalecer, mas ela não está conseguindo. Então, a gente entra com a técnica de infiltração para dar uma janela de oportunidade de 6 a 12 meses para o paciente conseguir fortalecer adequadamente. E muitos não precisam fazer. Novamente, alguns, eles entram naquilo de... eu costumo falar para os pacientes que tem 2 tipos de paciente. O que leva para o bem e o que leva para o chamado mal, que é aquele paciente que não faz fortalecimento, não corrige nada e ele prefere voltar daqui um ano e fazer outra aplicação para ficar bem novamente, né? Eu já não indico tanto essa aplicação seriada, eu prefiro já que a gente utilize como uma janela de oportunidade. Vai para uma fisioterapia, vamos corrigir a força muscular, a simetria, a academia, exercícios sem impacto. Então hoje a gama de tratamento é muito grande, né? A infiltração é uma delas e a gente nunca deve usar ela sozinha, sempre aliado de outras terapêuticas. O doutor acabou de comentar então sobre as outras possibilidades, outros tratamentos além da infiltração. Eu gostaria que o doutor reforçasse quais são eles também e os benefícios tanto da infiltração quanto desse acompanhamento dos dois. Eu acho assim que é extremamente importante um fortalecimento muscular adequado. Para mim, eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, ó, esse é o mais importante. Tudo que nós formos fazer é para cair ali no fortalecimento mais adequado e que consiga ter uma massa muscular que retire o impacto, absorva a carga mesmo, né? E não deixe que essa carga chegue totalmente no joelho, ao redor do joelho. A perda de peso auxilia muito, exercícios de fortalecimento sem impacto, que a gente reduz o dano da cartilagem ou do tendão. Então não precisa, eu tenho uma lesão, eu vou parar de fazer atividade. É ao contrário, você tem que se adaptar e fazer um outro tipo de atividade, às vezes no início, ou adaptar a própria atividade que você está realizando, né? Nós temos também hoje, que é muito falado, que é a respeito do controle das vitaminas do corpo, do metabolismo desse paciente. A vitamina D é extremamente importante para a saúde da cartilagem, o complexo B, você está com uma tireoide funcionante boa, tudo isso vai te ajudar demais. Então eu sempre falo assim, se você tiver hábitos saudáveis, esse é o tratamento para a sua lesão. Ela vai auxiliar muito mais na cartilagem, mas também para todo tipo de lesão. O sono também é de extrema importância, né? Nós temos 2 tipos de sono e eles entram em várias etapas, mas em uma etapa delas, a gente tem uma liberação como se fosse um regulador para diminuir nossa dor. Então ele faz com que nós sentimos menos dor e auxilie na regeneração. Então eu costumo dizer que é uma gama muito grande o tratamento e tudo tem que ser feito junto. Cada um vai colocando um grão de arroz para que no final tudo se enche e tenha sucesso no tratamento. Para que o paciente tenha uma qualidade de vida eficaz, uma qualidade de vida a longo prazo, né, doutor? Exatamente. No caso, no consultório, chegam pacientes de todas as idades, esse tratamento é feito mais em idosos, o doutor comentou anteriormente, ou hoje é feito em todos os tipos de paciente, assim? Hoje, né, antigamente, na verdade,
o paciente mais idoso apresentava lesão da cartilagem. Cada vez mais o paciente jovem tem apresentado lesões de cartilagem e artrose precoce, né? A gente vê que foi muito realizado durante um tempo uma técnica de retirada de um dos amortecedores do joelho, quando se tinha lesão, que são os meniscos. E a retirada em ampla escala dele, ou seja, retirando toda a parte desse amortecedor, a carga que é gerada na cartilagem é muito grande. Então isso faz com que pacientes cada vez mais jovens apresentem esse tipo de artrose. Esse é uma das principais causas. Claro que nós temos doenças da cartilagem, como artrite reumatoide, que faz essa doença da cartilagem precoce, mas acho que hoje os jovens assim têm tido muita artrose pós a meniscectomia, a retirada do amortecedor do joelho, que é o menisco, né? Já nos pacientes mais velhos, sim, é uma degeneração da cartilagem, que aí a gente tem como fatores de risco sobrepeso, sedentarismo, fatores genéticos são importantíssimos. Então, às vezes eu vejo o filho que leva o pai e fala, doutor, mas eu já tenho que me cuidar. E muitas vezes tem, porque às vezes tem um fator genético que a gente ainda não sabe a causa, que está causando uma lesão na cartilagem. E às vezes com mudança de hábitos você consegue prevenir isso. Então é extremamente importante essa consulta já, se os pais têm uma artrose sem causa, né, que não tem nada, que descobriram a causa dessa artrose, pode sim ser genética. Então é importante também a avaliação dos filhos e todos da família que têm predisposição a ter esse tipo de doença que é a artrose. Já as tendinites, lesões musculares, aí é muito mais frequente no atleta, nos jovens, né? Mas ela também, hoje em dia eu costumo dizer que até o paciente mais velho que eu tenho, ele está muito ativo, né? Isso é muito bom. Então, esses dias eu atendi uma pessoa de quase 90 anos ali, que ele falou, eu tô com uma dorzinha, mas logo eu volto para minha caminhada e bicicleta. Que bacana. Então, isso é muito bom, né? A gente vê que hoje a população ela está com uma conscientização maior, né? Esses dias até eu estava na praia e eu estava conversando com o pessoal e eu falava, quando vocês vinham aqui na minha idade, tinha esse tanto de gente aqui que logo cedo, né, eles acordavam e eles falavam, não tinha quase nada, era só o pessoal indo embora das festas, né? Hoje a gente olha, às vezes a orla ali tá mais de 90% está correndo, caminhando, praticando uma atividade física. Então eu acho que a conscientização vem sendo muito bem feita. O que é um ganho muito grande para a população, né, doutor? Porque é importante esse cuidado preventivo e não só na hora que surge a doença, surge a dor, né? É muito importante também esse cuidado antes. A prevenção eu acho que é o melhor tratamento ainda, né? Eu sempre falo que você manter ali atividade física, sono, dieta e fazendo todos os cuidados ali musculares, né, correção de assimetria, principalmente, né, eu gosto que faça muito avaliando ali, será que está executando aquela atividade correta também, né, isso é muito importante. Então acompanhado por um fisioterapeuta, um educador físico, eu acho de extrema importância também. Então, essa é a melhor forma da gente prevenir esses tipos de doenças. E, doutor, falando então da infiltração feita aqui no São Lucas Hospital Center, quais são os recursos que o paciente tem à disposição? Ele chega no seu consultório para fazer, então, essa infiltração e qual que é o processo? A aplicação do ácido hialurônico, ela é muito tranquila, ela é uma ampola que fica na geladeira, então a gente só retira e faz a aplicação. Aqui no São Lucas, a gente tem à disposição dentro da sala mesmo. Todas as aplicações que eu faço guiado pelo ultrassom, né? A gente costuma dizer que o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista, né? E lá atrás eu discordava, mas eu acho que hoje eu já começo a concordar bastante com isso. Talvez eu não precise do ultrassom para fazer uma infiltração bem feita. A gente na palpação a gente consegue realmente identificar o local e ter uma aplicação eficaz. Porém, com o ultrassom eu tenho total certeza de onde eu estou, né? Eu acho o local mais inflamado daquela região. Vou dar um exemplo, uma tendinite do tendão patelar aqui. O tendão patelar ele é espesso.
Com o ultrassom eu consigo achar o pior ponto exatamente que eu preciso fazer essa aplicação. Então eu tenho uma maior segurança, maior confiabilidade em realizar esse procedimento guiado. Então hoje eu já começo a concordar que é o estetoscópio do ortopedista a utilização do ultrassom para guiar nas infiltrações, né? E aí, quando a gente fala do ortobiológico, aí é uma coisa um pouco mais complexa. Quando a gente fala do PRP, apesar de ser fácil de fazer, a gente tira o sangue do paciente e ele é centrifugado, 2 centrifugações através de uma centrífuga mesmo, que a gente tem dentro do consultório, e sai um produto que a gente utiliza só o finalzinho dele. Então, assim, quando a gente tira 80, 100 ml de um paciente, a gente vai utilizar lá 6 ml final daquele produto. Então é bem pouco que sai. Mas aí esse é um pouco mais complexo, que o paciente ele tem que ter um preparo, ele tem que ter os cuidados pré-aplicação, né? Ácido úrico, se o ácido úrico estiver alto, eu já também não realizo ele. Alimentação, como tá, porque a gente vai tirar uma coisa do seu próprio corpo. Se ele não tiver bom, não tem por que eu pegar, né? Então eu costumo dizer, nós chamamos assim, na verdade, na sociedade, de preparo de solo. Então eu vou preparar o solo do corpo do paciente e depois eu vou realizar o ortobiológico. Isso vale da medula óssea ou da gordura para qualquer um. E uma outra coisa é que esses pacientes, eles assinam um termo, né, sobre o que estão realizando. Aqui no São Lucas a gente tem os termos de consentimentos do estudo experimental que a gente está realizando aqui, com um nível, uma taxa de sucesso que ela já é descrita fora do Brasil, né? É autorizado fora do Brasil, mas nossa legislação ainda não permite a utilização da medula e do PRP amplamente. A gente precisa ter essa autorização para ter o projeto de pesquisa para a realização deles. Doutor, poderia explicar um pouco mais sobre esse projeto de pesquisa, doutor? Claro. Então, para cada tipo de doença que a gente tem ao redor do joelho, e a gente tem também inserido algumas outras do corpo, mas basicamente a gente faz assim, a gente compara, né, um estudo controle de um paciente que, nesse estudo nosso, no caso, nós estamos comparando um paciente que realizou uma infiltração com outro tipo de produto, né, comparado com o paciente que está realizando esse nosso ortobiológico. E aí a gente já está com um número grande de pacientes, a gente já sabe, já tem como mostrar também para o paciente a eficácia que está tendo. E através de questionários, a gente acaba podendo mostrar, ver a melhora desse paciente. Será que teve melhora? Será que não teve? Vamos comparar com o outro que a gente injetou isso e que o outro que não foi injetado nada. Foi feito só outros tipos de tratamento. Então a gente consegue comparar e ver a real eficácia desses produtos, né? Então, o aspirado de medula e o PRP estão nesse projeto de pesquisa, né? E o da gordura também a gente está realizando agora, apesar de que a gordura ela já tenha a legalização para ser realizada, né? Mas mesmo assim a gente acaba utilizando do projeto de pesquisa, acho que não só para divulgação científica, mas também para nós, né? Para nós termos um controle dos pacientes e ter sempre resultados. Buscar o melhor, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o mais importante que a gente sempre deve buscar é você deixar um paciente bem, né? Às vezes eu vejo um paciente que chega e fala, eu não melhorei. Você pode ter certeza que dói em nós também, né? Com certeza. Então a gente chega às vezes em casa cansado, vai estudar, vai tentar resolver. Pelo menos eu falo por mim, né? Eu não quero que alguém chegue lá e eu não consiga tirar aquela dor que incomoda tanto esse paciente, né? Então eu falo muito para o paciente. Pode ser que eu não resolva o seu caso, mas que eu vou tentar de tudo, eu vou. Então, assim, a gente vai atrás de terapias diferentes quando o normal não resolve. E, assim, a gente realmente, através do projeto de pesquisa, sempre está incentivado a querer uma coisa nova, com comprovação já fora do Brasil, que funcione e que vai trazer benefício para o nosso paciente. Sempre buscando inovação e buscando a melhor qualidade para o paciente, né, doutor? Exatamente. Isso é uma das coisas que mais se preza, tanto na medicina quanto aqui no São Lucas Hospital Center, né? Exatamente. Eu acho que o paciente é o foco, né? A gente tem que tirar a dor daquele que vem atrás buscando ajuda. Então, eu acho que esse é o mais importante. É você ajudar essa pessoa e fazer de tudo para que consiga também ajudar e melhorar esse quadro da pessoa da doença, independente do grau que esteja. Certo. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa. Seja sempre muito bem-vindo ao São Lucas 24 Horas.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite.